Olá, meus alunos da turma 800. Estamos aí para mais um dia, né? E fechando a nossa semana, olha que maravilha. Hoje, sexta-feira, uhul! E segunda-feira, feriado, Dia das Crianças. O meu parabéns para vocês. E olha, galerinha daí da 800, né? Bombando aí com o nosso desafio lá em produção textual. Então, galera, vamos aí fechar, né? Já estamos fechando o nosso capítulo 13, né? Ontem na quarta-feira, nós pegamos a interpretação de texto. Ontem nós falamos sobre a parte da gramática, falamos de regência verbal, concordância com o sujeito composto e concordância do verbo ser. Espero que vocês tenham ficado ligadinhos aí na nossa aula, ter dado o likezinho, porque será tema das nossas próximas provas, ok? Bom, e hoje, no dia 9, nós vamos estar falando sobre as páginas 63 a 67. Segura aí, pega o livro de vocês e vamos lá. Bom, no nosso livro nós vamos falar essa parte aí agora, que também vem com uma questão para a gente interpretar bem bacana. Presidência da República, Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Então, nós vamos ler esse artigo aí, não é? Do nosso livro de língua portuguesa e vamos resolver as questões. Espero que vocês tenham lido, que eu falei isso com vocês ontem, não é? Então, vamos lá para a página 65. Na página 65, eu quero chamar a atenção para vocês nessa parte aqui, ó. Lei e estatuto. Né? As leis são um sistema de regras que foram criadas por instituições sociais e governamentais para regular o comportamento dos indivíduos de uma sociedade. O estatuto, ele é um conjunto de leis que estabelece direitos e deveres de uma determinada classe perante a sociedade. Então, tem como finalidade regulamentar esses direitos assegurados a um grupo. Questão número 1. Com base na leitura e na observação do texto reproduzido, responda as questões. Quais aspectos formais indicam a oficialidade desse texto? Então, nós temos no cabeçalho do documento, aparece o brasão da República Federativa do Brasil e a identificação do gabinete da Presidência da República, da Casa Civil e da Subchefia para Assuntos Jurídicos. Além disso, estão o quê? Identificados o número da lei, a data de sua aprovação e o assunto do qual ela trata. B. No texto, quem é a pessoa que garante a viabilização da lei? Bom, é o próprio presidente da República, quem faz saber que ele sanciona a lei que o Congresso Nacional decretou. Próxima página. Vamos lá. Página 66. Número 2. Quanto à sua composição textual, o primeiro título da lei se refere às chamadas disposições preliminares. Quais são as informações presentes nessas disposições e qual é a importância delas para o entendimento do leitor? Então, no primeiro é o título. Há uma espécie de definição conceitual da lei, na qual são identificados os beneficiários dela. Depois, ele vai estar falando de quê, gente? Que os princípios que norteiam o texto jurídico, os órgãos, as entidades e que devem zelar pela aplicação da lei. São esses fatores básicos que são assegurados pelo texto. Letra B. Além de títulos, capítulos e artigos, qual outra subdivisão aparece no texto da lei? Como ela é identificada e sobre o que ela trata? Então, vamos às perguntas. Aparecem ainda os parágrafos, identificados pelo sinal gráfico, que vocês veem aí, que é um Szinho sobre um S, os quais tratam de especificações dos artigos. 3. Lendo o texto da lei, é possível afirmar que o Estatuto do Idoso está inserido no conjunto dos direitos humanos? Sim.
explique. Se necessário, faça uma breve pesquisa na web sobre os direitos humanos. Então, é possível afirmar isso, gente, porque o Estatuto do Idoso se insere no conjunto dos direitos humanos, pois ele trata-se de direitos e garantia fundamentais para todo ser humano, como o direito à liberdade de opinião e expressão, de crença e culto, a garantia de integridade física, psíquica e moral, né? E a proteção contra discriminações, crueldades e opressões. Quando a gente fala aqui como direito à liberdade de opinião e expressão, lembrando que nesse capítulo, a gente está falando muito de respeito. Então, quando a gente for tratar desse assunto aqui, a gente tem que lembrar de respeitar o outro, não é isso? Questão número 4. Releia o caput enunciado pela parte principal do artigo 3 e justifique a presença em várias ocorrências da preposição a nesse fragmento. Então, a presença recorrente da preposição a se deve à regência do verbo assegurar, assegurar algo a alguém, e que tem aí ao idoso, seu objeto indireto. E também a regência do substantivo direito, sendo a vida, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, o esporte, tudo aí explicadinho. Com isso, nós temos os seus complementos nominais. Questão 5. No decorrer da leitura, é possível verificar que desde 2003, ano de sua aprovação, o texto da lei passou por mudanças. Em que momentos isso fica evidente? Logo no início do texto, nas inclusões identificadas pelo trechos entre parênteses na cor azul. E por que isso acontece? Gente, por que vai acontecer? A gente vai ter que entender que temos que observar as leis. E apesar das normativas, não são fixas e podem passar por mudanças e inclusões. Ou seja, isso é o reflexo do fato de que a própria sociedade que passa por transformações e questionamentos. A última página, página 67, diz assim: na passagem a seguir, explique a concordância dos verbos das orações adjetivas. Então, lá no artigo aí, vem seguindo assim: priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não as possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Os dois verbos estão na terceira pessoa do plural, estabelecendo a concordância com o pronome demonstrativo os, que faz parte da contração dos, igual daqueles. Então, referente do pronome relativo que, na função de sujeito da oração adjetiva. B. Estabelecimento de mecanismo que favoreça a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. O verbo aí favorecer também está na terceira pessoa do plural e ele vem estabelecer a concordância com o substantivo mecanismos, referente do pronome relativo que, na função de sujeito da oração adjetiva. Questão 7. No trecho a seguir, qual é a função sintática dos incisos, isto é, dos textos que vão de 1 a 9? Então, os textos de 1 a 9, eles funcionam como complementos diretos do verbo compreender, certo? Aí vem, número 8, releia o artigo 5º e depois leia o verbete do dicionário reproduzidos a seguir. Com isso, lá na página 68, só para a gente concluir, não é? Na página 68 vem assim: com base no verbete, comente o emprego do verbo importar no artigo 5º em relação a, letra A, seu sentido, de acordo com as acepções no dicionário. O verbo ele está empregado na acepção 1, significando ter consequência ou resultado, causar ou implicar,
pois indica a responsabilização do decorrer da inobservância, das normas de prevenção. A letra B faz a sua concordância. Ele está na terceira pessoa do singular, pois o seu sujeito é a inobservância das normas. E a C, ele pede a sua regência. Ele vem seguido de um complemento indireto, introduzido pela preposição em responsabilidade, a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Gente, na próxima semana a gente vai estar resolvendo, eu vou estar corrigindo com vocês essas 2 páginas, tá? Aliás, 3, que nós vamos ter a página 70, conforme está aí no roteiro na mão de vocês. E assim nós vamos estar corrigindo as questões que já foram todas explicadinhas. Dúvidas? Entre em contato comigo lá pelo WhatsApp. E olha, mais uma vez, uma ótima sexta-feira para vocês, um excelente final de semana e um feriado maravilhoso. Espero que vocês, meus alunos, ganhem bastante presente. Mas lembre-se de se cuidar, lembre-se que a pandemia ainda não acabou e uso de máscara, lavar bastante as mãos, tomar banho quando chegar da rua, tirar toda a roupa, esses são os cuidados que nós temos que ter ainda, até chegar essa vacina. Que, aliás, depois eu acho que foi um grande ensinamento, eu tenho conversado muito isso com vocês e a gente deve seguir sempre esse protocolo, não é? Que a gente vai estar também evitando vários outros vírus, outras doenças. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula.